Eu estou gravando esse vídeo aqui em homenagem à minha filha, que adora sociologia, e ao meu sobrinho, a quem eu tinha prometido. Então, eu quero conversar com você sobre Max Weber. Bom, gente, o Max Weber ele tem dois livros que são muito importantes para a sociologia em geral, né? E talvez possamos dizer que o Max Weber é o maior sociólogo de todos os tempos, muito embora haja discordâncias em relação a isso, haja pareceres diferentes, mas talvez o Max Weber seja o maior sociólogo de todos os tempos, e ele escreveu dois livros muito interessantes, né? Um chamado Economia e Sociedade e o outro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, vamos primeiro ao Economia e Sociedade. Economia e Sociedade, ele em algum momento do livro, ele diz que existem três tipos de capacidade de influenciar ou de dominação, né? Os três tipos são a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional, legal ou burocrática, né? Então, o que é cada tipo? O que é a dominação tradicional? Sabe aquela situação em que há em determinado local um grande proprietário de terras e o proprietário de terras ele é o manda-chuva ali do lugar? Então, normalmente aqui no Brasil esse manda-chuva é chamado de coronel, né? Então tem um coronelzão ali da localidade e ele manda em tudo, né? Então esse é o tipo de dominação tradicional, né? É uma dominação que passa de pai para filho, né? Então, quando o patriarca morre, o filho, o homem mais velho, ele ganha a capacidade de dominar que o pai tinha, né? Então, isso acontece muito em localidades atrasadas, né? Isso, na verdade, vem lá do feudalismo, mas ainda acontece no interior do Brasil. Tem lá um coronelzão que manda no pedaço e todo mundo tem que obedecer. Isso é a dominação tradicional e a dominação tradicional, obviamente que é um modelo arcaico, atrasado de dominação, né? Mas ainda acontece até hoje. O segundo tipo de dominação é uma dominação carismática, ou seja, um sujeito qualquer ele conquista a capacidade de dominar, a propriedade de dominar ou de influenciar pelo seu carisma, né? O convencimento na fala, o gestual, né? A voz, tudo isso seduz massas ou seduz pelo menos comunidades, e naquela comunidade o cara começa a ser visto como um líder. E todo mundo faz o que o líder quer, né? É o que aconteceu, por exemplo, lá na Alemanha nazista, né? Na Alemanha nazista, o Hitler, né? Ele tinha claramente uma dominação carismática, né? E ele, através da sua fala revoltada, né? Injuriosa, mas também muito sedutora, ele conquistou milhões e milhões de pessoas como seguidores, né? E também podemos falar em menor escala do bolsonarismo aqui no Brasil, né? É um movimento parecido, né? Na minha opinião, o Bolsonaro não tem esse carisma todo, né? Mas o fato é que as pessoas se convencem com o que ele fala e começam a segui-lo, né? Para o Max Weber, esse tipo de dominação ou influência também não é o ideal. Por quê? Porque tanto o líder pode conduzir seus dominados, entre aspas, para o bem, como pode conduzir para o mal, né? E aí tem um terceiro tipo de dominação, que ele diz, ou capacidade de influenciar, que ele diz, não, aí é exercido por um corpo de funcionários, né, ou gestores qualificados, né, e esse corpo de gestores qualificados, eles são chamados de burocracia, né, do francês bureaucratie, né, bureau quer dizer escritório, então burocracia é trabalho de escritório, né? No francês bureaucratie veio de bureau, né? E burocracia aqui no Brasil, né? Ou burocracia nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, esse tipo sim, para o Weber era considerado o tipo ideal, porque seriam o quê?
profissionais qualificados criando leis e pedindo o seguimento dessas leis, né? É o modelo que ele chama racional, ou legal, ou burocrático, né? Leis racionais ditadas por burocratas, e para ele burocrata é bom e não ruim, né? Bom, gente, esse para ele, para o Max Weber, é o chamado tipo ideal de dominação ou de capacidade de influenciar, né? É, ele também fala em rotinização do carisma. O que é isso? Imagina que numa comunidade tem um forasteiro que, com muito carisma, ele chegou a dominar aquela sociedade e desbancou o dominador tradicional. Então você sai de uma dominação tradicional para uma dominação carismática, né? Mas aí aquele cara que era o carismático, ele se torna tão tradicional como o cara de antes, né? Ou seja, a coisa de pai para filho, do feudalismo e etc, né? Então, ele chama esse fenômeno de rotinização do carisma, né? Ou seja, o sujeito ascendeu ao poder pelo carisma, porém ele rotinizou esse carisma e passou a ser tradicional, né? Talvez parecido, digamos, com o Eurico Miranda no Vasco da Gama, né? Que quando estava na oposição era um revolucionário e quando entrou na situação ele foi um tradicional como tantos outros que aconteceu lá no nosso clube, né? E, bom, e ele também tem um livro, isso tudo que eu estou falando que serve para sociologia, na verdade também é aplicável à administração, que é a área onde eu tenho mais conhecimento. Porém, ele também escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: os católicos, né, estamos falando do século XIX, tá, gente? Os católicos, eles louvam tanto a natureza que eles contemplam a natureza. A natureza é tão boa que merece ser contemplada. Os protestantes, e deixando claro que são os protestantes daquela época, né? Eles veem a natureza de forma diferente. Eles louvam a natureza e julgam que tem que obrar sobre a natureza, que tem que trabalhar em cima da natureza de modo a gerar riqueza e prosperidade. Ou seja, a natureza é um instrumento para isso. Então, para ele, essa é a ética protestante, né? Que é uma ética do trabalho, uma ética de obrar em cima da natureza para construir riqueza para as pessoas, né? As pessoas não ficam ricas por acaso, elas ficam ricas porque elas têm uma ética do trabalho, tá? Repara bem, eu estou falando do protestantismo lá de antigamente, né? Do calvinismo, do metodismo, do ai, esqueci, do evangelismo não, gente, do batismo e assim por diante, né? E então, e de fato, naquela época, normalmente quem ficavam ricos eram as pessoas protestantes, né? Que tinham a ética do trabalho e enriqueciam por trabalhar, né? Ora, gente, o evangelismo de hoje já não é o mesmo daquela época, não é o protestantismo, né? Você tem essas seitas picaretas por aí, né? Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus e etc, né? Pastor Valdomiro, R.R. Soares e tudo isso é fajuto, né? E não tem nada a ver com isso. Embora tenha um político picareta chamado Pablo Marçal, que está inelegível, que quer criar dentro delas uma chamada teologia da prosperidade, né? Querendo recuperar esses valores. Mas esses valores, eles são do protestantismo clássico e não do evangelismo neopentecostal, tá? Bom, gente, então era isso. Isso tem implicações na nossa vida cotidiana. Filha, espero que tenha ajudado. Sobrinho, espero que tenha ajudado. E eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência, obrigado a todas, a todos e a todes. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.